Chove ou faz sol? Caso ou compro uma bicicleta? Ser ou não ser? Tupi ou não tupi? Como é que é? Se tu vai continuar assistindo o vídeo ou vai maratonar uma série? Só um pouquinho. Dúvida, hesitação? Até vai. Mas tu não apenas vai continuar assistindo esse vídeo, como tu vai te inscrever no canal. Como eu falei, hesitação, dúvida, ficar numa encruzilhada entre dois caminhos, tudo bem. São momentos barrocos que a gente tem. A gente necessariamente é barroco, mas temos momentos barrocos. Porque os movimentos artísticos, eles acabam. São do tempo, do seu recorte histórico, do entrecruzamento das diversas mentalidades, mas as essências seguem. Então, pode estar num momento barroco, mas necessariamente somos barrocos. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar é a origem do barroco. Em aulas anteriores sobre o Renascimento, eu me lembro que eu cheguei a falar aqui sobre os tensionamentos que geraram a postura barroca. E vamos relembrar quem é, afinal de contas, historicamente, o homem barroco. Se a gente lembrar no Renascimento histórico, através das substituições institucionais que impuseram o desaparecimento da vida medieval, a estrutura econômica do feudalismo, que foi substituída pela vida mercantil do capitalismo ainda não financeiro, mas que gerou uma crise econômica. Lembra então que parcela significativa da burguesia europeia, que acreditou num processo de lucro, de ascensão na vida social, simplesmente não teve acesso a esse lucro e não conseguiu ter uma subsistência com uma vida digna. E isso trouxe a crise econômica, gerou uma crise existencial de baixa autoestima. E o que esses homens, essas mulheres fizeram? Misticamente, voltar a olhar para Deus. Então voltaria a olhar para a Igreja Católica, milenária instituição, com grande poder e prestígio durante aquele período de 1000 anos? Não, porque houve uma reforma na ordem dos valores cristãos proposto por Martim Lutero em 1517, a reforma protestante, que não condenou o lucro, dentre outras possibilidades de mudanças, dentre as suas contestações aos valores da Igreja Católica, acabou atraindo este homem, historicamente, que é um burguês do século XVI, em crise, no seu conflito, buscou, então, a nova igreja. Isso gerou não apenas a crise que já estava colocada, uma crise econômica, uma crise existencial, mas uma crise religiosa. Perda de fiéis da Igreja Católica para a igreja proposta por Martim Lutero é perda de prestígio, lê-se perda de dinheiro. E a Igreja Católica, na extensão do século XVI, se articulou na cidade italiana, no norte do berço do Renascimento, na cidade de Trento, e fez o seu máximo concílio, encetou a Contra-Reforma, trouxe as suas estratégias medievais para perseguir, julgar e condenar quem eram os hereges do tempo, no caso, os luteranos, todos aqueles que não estavam alinhados às suas propostas místicas, aos seus valores, portanto, religiosos. E encetou no universo da Contra-Reforma uma proposta também estética para divulgar os seus valores. Então, inserido nesse cenário histórico, surgiu a arte barroca. Uma arte voltada para propagar a fé católica. E não apenas propagar a fé católica, com uma forma também de reverter um quadro de perdas para a igreja,
que a gente está discutindo aqui, obviamente, a Igreja Católica. Agora, isso faz com que toda a arte barroca seja uma arte identificada, portanto, com os valores católicos da Contra-Reforma. Então, podemos estabelecer que a arte barroca é uma arte religiosa, eclesiástica, uma arte voltada para os procedimentos místicos? A resposta é sim, ela é afirmativa. O barroco é uma arte religiosa, é uma arte em que os seus valores estéticos estão centrados numa concepção mística de mundo, contrastando com valores terrenos. Agora, se a arte surge, o barroco, em meio a uma crise, pensemos que o barroco é a arte da crise. Então, no interior da estética barroca, na sua expressão, ela conterá conflitos, contrastes, contradições, todos os paradoxos próprios, o desequilíbrio, a desarmonia. Então, a emoção prevalecerá sobre o racionalismo. Percebe que eu não estou afirmando que o racionalismo não existe. Obviamente que teremos uma retórica que buscará, inclusive, argumentos possíveis para divulgar essa arte como extensão dos próprios valores religiosos que a arte barroca ela está vinculada. Mas então, o barroco é a arte da Contra-Reforma, é a arte da crise, do conflito, do desequilíbrio, da desarmonia. É uma arte, portanto, em que tem uma palavra que é um conceito que ele é significativo demais, que é a arte em que vai estabelecer a comunicação e a expressão do homem dividido, do homem em crise, do ser dual, entre uma dupla postura. Aquela postura histórica do Renascimento, que é uma postura terrena, antropocêntrica, de valores voltados para as necessidades do corpo. E, obviamente, a crise estabelece que esse homem se sente culpado pelos valores encetados pela Contra-Reforma da Igreja Católica, e imediatamente ele busca, no outro extremo, os valores da alma, da religiosidade, os valores teocêntricos, os valores projetando o medieval. Se há, por um lado, as necessidades do corpo, por outro, as exigências da alma. Se há, por um lado, a condição dos valores do homem, dessa cultura antropocêntrica terrena, ser considerado por um contexto, um campo, uma referencialidade, um sistema de fundos que ele é religioso, se toda a busca corpórea e as necessidades carnais são obviamente considerados pecado, se busque em Deus a salvação. Por isso as exigências da alma. Por isso geralmente se estabelece didaticamente uma relação entre corpo e alma. Só que é muito mais que corpo, é uma postura renascentista, uma postura histórica do homem voltado para os bens materiais. Em crise, este homem postula o extremo, o medievo, os valores religiosos, místicos da salvação em Deus. Agora, isso define o conceito que é o chamado dualismo. Agora, a questão do dualismo procede da seguinte maneira, porque se a gente pensa sempre no sistema de fundos, corpo e alma, pecado e perdão, dentro de um sistema que a gente exclui hipoteticamente os procedimentos místicos, religiosos, o homem vive sem Deus, por uma referencialidade apenas terrena, em que a gente acaba centralizando tudo a partir de um cenário não místico, histórico. Então, o homem, o ser concreto, material, o seu corpo, pode existir sem a sua alma, porque é algo abstrato, dentro de um procedimento hipotético, filosófico, místico. Agora, então são valores num cenário apenas histórico e não místico, como sistema de referencialidades e um fundo, dentro desse contexto, são valores antagônicos. Agora, se devolver o sistema místico como fundo, dado um sentido religioso
sequer pensando numa ideologia específica, dado uma referencialidade mística. Corpo e alma, homem e Deus. Eles não se opõem. O corpo, ele existe a partir da alma, da essência, da sua abstração. O homem, criatura, Deus, seu criador. Então, a gente tem que parar para pensar. Então, se há crise, se há conflito, como eu falei, mensurando a estética barroca, a estética da crise, do conflito, mas se dentro do dualismo, corpo e alma, dentro de um contexto, pode haver o conflito, os valores em que se presume o antagonismo explícito, e são valores contrastantes, o terreno e o celestial, o homem, Deus, corpo e alma, pecado e perdão, mas eles se harmonizam num sentido religioso e místico. Qual é o nome que a gente dá para esse conceito? Anota, não te esquece. São os chamados valores antitéticos, que dependendo de um contexto se opõem, mas num outro campo em que as referencialidades mudam, eles acabam se harmonizando. Então tu pode dizer agora, e tranquilamente, né, ficar numa dúvida, mas então, se os valores eles são opostos, porém complementares, dado os valores antitéticos, então por que o barroco permanece como a arte da crise, a arte do conflito, do desequilíbrio? Porque a busca pela harmonização existe. O homem no seu tempo, como em qualquer época, tem uma crise para resolver. Ninguém necessariamente busca não resolver um conflito. Muito pelo contrário, se eu tenho conflito eu quero resolver. Agora, a busca existe pela harmonização. Porém, toda essa busca pelo equilíbrio e pela harmonia desse homem historicamente burguês em crise do século XVI, ela foi impossibilitada, inviabilizada por um valor que a Contra-Reforma encetou. E que, a rigor, nenhum homem ele vai para alguma igreja, projeta sua fé no mundo ocidental se ele não se sente culpado. Então a culpa foi extremamente acentuada durante o processo da Contra-Reforma. Agora, então, a busca existe, mas ela é inviabilizada. Então o homem se sente culpado. E o que faz aumentar a culpa? Porque tudo no barroco é ampliado, é acentuado, é exagerado. Então, o barroco é uma arte, lembra daquela figura de linguagem do exagero? Ela é hiperbólica. A arte barroca ela é extremamente hiperbólica. Então, uma máxima, para que tu não esqueça, menos é mais no barroco. Tudo é mais, acentua. Agora, e o que pode aumentar a condição da culpa, da angústia, este grau, obviamente, pessimismo do homem barroco? Uma constatação de que todas as coisas no mundo, o próprio mundo, as coisas da vida e a própria vida, não são permanentes. Dada a impermanência das coisas. E como é que a gente percebe que as coisas elas são breves, que elas são efêmeras, fugazes, transitórias? A passagem do tempo. A fruição do tempo. Esse se tornará, inclusive, um dos grandes temas da estética barroca e um tema caríssimo para a estética barroca. Agora, pensando nessas características todas, obviamente, como é que será a linguagem da estética barroca? Se o homem está em crise, se o homem está em conflito, no mínimo com uma grande hesitação entre uma postura terrena, concreta, corpórea, e uma postura celestial de procurar a ascendência mística, procurar prospecções, portanto, de uma ordem religiosa. A linguagem ela é extremamente rebuscada. Lembra que eu falei? Menos é mais. Então, ela é muito conotativa, ela tem inúmeras figuras de linguagem. Agora, há dois caminhos para esse rebuscamento, para essa extrema ornamentação da estética barroca.
A linguagem barroca, tu imagina assim, ó, ela é uma linguagem com roupinha de festa. Ela jamais é uma linguagem comum, é uma linguagem que a celebração é sempre o exagero. Então, só que há dois caminhos. Ela se tornará uma linguagem com muitos aspectos sensoriais, aspectos que são não tão lógicos. Então, uma linguagem que ela será, percebe, cultista, pelo culto, pelo padrão culto das palavras, que vai ser extremamente sensorial, uma linguagem, sobretudo, voltada para as principais figuras de linguagem, a mãe de todas elas, a metáfora, as hipérboles, as metonímias, as sinestesias, os hipérbatos, as inversões sintáticas, e uma linguagem que ela será também lógica, porque palavras formam ideias, então nunca é uma ou outra, é sempre uma linguagem sensorial e a linguagem lógica, a linguagem retórica, com valores mais racionais, que é o chamado conceptismo, a ideia, o concepto. Sobretudo, figuras de pensamento como o paradoxo, o silogismo, um processo argumentativo que busca a exemplificação, o raciocínio, a persuasão no processo de desenvolvimento de ideia. Agora, não esqueçamos que o Brasil, sendo colônia de Portugal, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses, dá uma olhadinha no vídeo sobre literatura informativa. Agora, não esqueçamos que no período de 1580 a 1640, Portugal ficou sob domínio espanhol de Filipe II. Então o Brasil, como subcolônia da Espanha, esteve sob domínio espanhol e sofreu influência da literatura espanhola de dois artistas muito significativos, né? Um poeta, teatrólogo e um prosador. O Luís de Góngora, que era um religioso, poeta e dramaturgo, que estabeleceu um processo de uma linguagem cujo esteticismo era voltado para uma sonoridade, muito uso de inversões sintáticas, hipérbatos, e ficava um processo em que a sua linguagem se tornava difícil para decifrar, mas esse era o grande jogo, o processo lúdico, o tal do ludismo da sua linguagem. E claro, a partir disso, a complexidade tornava mais obscuro o entendimento. Esse padrão cultista também ganhou um sinônimo. Então cultismo e gongorismo é a mesma coisa. Agora, esse estilo não está longe do outro, lembra? Cultismo e conceptismo, não é cultismo ou conceptismo. Cultismo e o conceptismo. E também o conceptismo teve influência de outro autor espanhol chamado Francisco de Quevedo, e que desenvolveu um processo em que a retórica era sempre mais lógica. Então, a gente fala cultismo, gongorismo, conceptismo, quevedismo. Tende a predominar uma linguagem sobre a outra. Se eu afirmo, que a gente vai ver mais à frente, a gente vai discutir num outro vídeo os autores do barroco brasileiro, na literatura e do barroco tardio também, na escultura e nas artes pictóricas, mas na literatura do barroco brasileiro nós temos Gregório de Matos Guerra, o poeta, e nós temos Padre Antônio Vieira, um prosador dos seus sermões. Então, pensando uma coisa que é para generalizar agora, mas uma linguagem mais voltada para os aspectos sensoriais, a forma, é o cultismo. Uma linguagem mais voltada para o conteúdo, para a ideia, é o conceptismo. Então pense, cultismo poesia, conceptismo prosa. Necessariamente, uma não exclui a outra. Se eu afirmo que Gregório de Matos Guerra, no Brasil, sendo um poeta, prevalece muito mais o cultismo, isso não exclui a possibilidade dele também ser conceptista, quevedista, mas predomina na poesia, na lírica de Gregório de Matos Guerra, o cultismo sobre o conceptismo. Da mesma forma que prevalece no sermonário
na prosa de Padre Antônio Vieira, o conceptismo sobre o cultismo. Agora uma dica que eu dou para vocês, vai pela minha orientação, claro, de uma forma simples, mas na sensação para resolver uma questão. Se tu lê uma passagem de um texto barroco, releu, tresleu, e teve uma sensação de obscurantismo, de num dia bom, ok? Tu leu, releu, e o entendimento está obscuro, provavelmente estará prevalecendo muito mais aspectos sensoriais na organização da linguagem, na elaboração complexa dela, do que elementos mais lógicos. Então, provavelmente deverá estar prevalecendo neste texto, pelo entendimento obscuro, cultismo. Agora, se tu leu e a ideia está clara, provavelmente deve estar prevalecendo aspectos mais racionais, lógicos na organização desse texto, na elaboração complexa desse texto. Então, a clareza no entendimento remete, certamente, aquilo deve estar predominando elementos mais conceptistas. Agora, a última dica que eu dou para vocês vai aparecer na sequência, a questão da linguagem, o esquema sobre a linguagem, né? Apenas para que tu consiga identificar. Agora, percebe, última dica que eu dou para vocês. Elaboração é sempre complexa. Sempre, tudo no barroco é complexo. Não há simplicidade, certo? Até pela crise, como a gente já definiu aqui. Agora, jamais o entendimento claro, ele se dá por uma elaboração simples. Apenas porque o processo retórico persuasivo, pelos procedimentos retóricos do texto, ele estabelece um entendimento claro, pela lógica que foi estruturada numa linha de raciocínio. Mas a elaboração, mesmo com entendimento claro no processo de recepção do texto, sempre se dará de uma forma complexa. Não te esquece disso, ok? Então o barroco é a arte da crise. E esse processo da linguagem, mais à frente, em outros diversos momentos, lembra que eu falei, o movimento termina, mas a essência prossegue, se mantém. Quando um autor, um artista, acaba trabalhando intensamente com a linguagem, com muitas figuras de linguagem, de uma forma complexa, ornamentada, falamos em estilo barroquizante. Isso se dará, por exemplo, no impressionismo de um Raul Pompeia em um Ateneu, se dará no pré-modernismo de um autor como Graça Aranha, na obra Canaã, em Os Sertões de Euclides da Cunha, na literatura contemporânea, vamos pegar pelo menos um grande nome da nossa literatura, Raduan Assar, Lavoura Arcaica, há um estilo barroquizante, necessariamente são autores barrocos, ok? Então, cuida disso. A arte barroca como a arte da crise, a arte do conflito, e a gente segue discutindo as máximas por aí. Agora lembra, hesitação pode ter, momentos barrocos sim, mas necessariamente somos pessoas barrocas, sempre a partir da essência. A essência permanece. Seguimos, abraço em todos e em todas.